SBT nas eleições 2024. Oferecimento: Sindalco e Blue White. Presidente José Roberto da Cunha. O Primeiro Impacto Interior está realizando uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito das 3 maiores cidades da nossa área de cobertura. Esta semana, os candidatos de Rio Preto estão sendo entrevistados ao vivo. A sabatina tem duração de 15 minutos e, ao fim, o candidato tem mais 1 minuto para fazer as considerações finais. A ordem dos candidatos foi definida por sorteio com a presença dos representantes. Quem participa hoje é o candidato Bruno Menendez. Bruno tem 32 anos, é casado, tem uma filha, trabalha como consultor e vendedor de consórcio, faz faculdade de Direito e Geografia e foi um dos fundadores do PCO, o Partido da Causa Operária em Rio Preto. Trajetória política dele começou em 2011, mas é a primeira vez que concorre a um cargo eletivo. Bruno, bom dia, seja bem-vindo. E o nosso tempo de 15 minutos começa a partir de agora. Eu vou perguntar primeiro por que você quer ser prefeito aqui de Rio Preto. Bom, primeiramente, bom dia a você, a equipe, ao SBT, agradecer a oportunidade de estar aqui. Bom dia a você, telespectador. Queria dizer que não é um sonho meu particular ser prefeito. Eu não imaginava que eu sairia candidato a prefeito, né, há 3 anos atrás. Só que a política, né, não só em Rio Preto, mas no Brasil, precisa de pessoas novas. O Partido da Causa Operária, ele tem uma política que ele quer mostrar para a população. Muitas vezes é esmagada porque o STF ataca o nosso partido, né, desmonetiza os nossos canais. O ministro Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, ela está sentada em cima do nosso fundo eleitoral. Tanto é que a gente está fazendo campanha sem verba nenhuma, contando com doação de simpatizantes, do eleitorado. Mas estamos firmes na luta e tenho crescido nas pesquisas e, enfim, tenho muita coisa para falar agora com você. E explica um pouquinho o início da tua trajetória política lá em 2011. Como você atuava, o que você fazia para começar a entrar nesse mundo? Perfeito. Em 2011 eu me aproximei do Vergonha Rio Preto, né, que foi fundado no mesmo ano. Não participei da fundação dele, mas comecei a me envolver ali. Não era da diretoria, digamos assim, da direção quem organizava, mas era mais jovem, né, faz muito tempo. Mas participei, que era um movimento que cobrava, né, mais moralidade dos vereadores, na Câmara dos Vereadores, né, da política riopretense em geral. E é ali que eu comecei em protestos, a frequentar a Câmara, a entender como é que funcionava o plenário ali, como é que funcionava a política riopretense, como é o jogo em Rio Preto. Em 2013, você participou ali da ocupação da Câmara. Isso. E depois, em seguida, da Secretaria de Cultura. Por que isso aconteceu? Qual foi o resultado disso? Que fruto você colheu dessa situação? Perfeito. Em 2013, logo depois daquelas grandes manifestações que tiveram, né, em junho de 2013, as famosas manifestações, nós decidimos aqui ocupar a Câmara, uma parte dos que organizaram esses protestos nas ruas, que não era contra o governo federal, foi manobrado pela direita depois, não era contra o PT, né, foi cooptado o movimento depois, mas aqui era contra os políticos da cidade, era contra o Paulo Paulera, que na época era o representante na Câmara, o presidente da Câmara, e outros vereadores. Minha voz está um pouco ruim, esse clima está terrível, essas queimadas, enfim. E nós também ocupamos a Secretaria da Cultura 3 meses depois contra o governo Valdomiro Lopes, que ele era o prefeito, por conta da falta de verbas. Na cultura, a gente foi lá apoiar a classe artística. Várias companhias de teatro ocuparam a Secretaria da Cultura e eu estava lá dando meu apoio. Já na Câmara, eram muitas pautas, abertura da planilha, né, do transporte público, várias pautas e, assim, não conseguimos ali, porque durou menos de uma semana, né, tinha pressão da GCM, da Polícia Militar, dos poderosos de Rio Preto, mas dali surgiu um movimento que depois, eu vim para o PCO em 2016, outros militantes foram para outros partidos, então ele meio que evoluiu, amadureceu o movimento e hoje ele está na luta eleitoral, tanto é que eu sou candidato a prefeito aqui para combater esses mesmos políticos de 2011
e 2013. E Bruno, hoje a gente fala muito em direita e esquerda, até um tempo atrás era um vocabulário distante. Você se considera como? Eu me considero de esquerda, do campo socialista, mais precisamente trotskista. Então nós somos a favor da revolução no Brasil, a favor de criar comitês de bairro em todos os bairros, que essa seria a democracia real. Nós não acreditamos que 17 ou agora 23 vereadores representem a cidade toda. O correto seriam mais comitês de bairro com líderes delegados desses comitês, que aí sim levariam as demandas para a prefeitura, para o prefeito. O prefeito ele tem que escutar. Quanto mais a gente der poder ao povo, mais a democracia vai funcionar de fato, e não dessa forma burocrática, né? O jogo eleitoral ele já é feito de uma forma para a população não ter tanto acesso e não poder participar tanto dele. Eu faço parte da classe trabalhadora, sempre peguei ônibus, utilizo o SUS, né? Vou em UBS, UPA, sei como é difícil, não tenho os recursos que outros candidatos têm, não tenho meu nome estampado na cidade inteira, não estou gastando milhões com isso, né? Sendo que a gente podia gastar com outras coisas, mas eu acho que é importante, eu acho que tomara que nas próximas eleições mais pessoas comuns como eu, trabalhadores, estudantes, pai de família, também participem das eleições, seja como candidato a prefeito, a vereador. Você falou agora em revolução. Explica pra gente o que seria essa revolução, o que aconteceria? Bom, a revolução seria, primeiro, ela precisa acontecer com a consciência dos trabalhadores no país. Eles se organizarem. Hoje a gente tem a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, que ela é engessada, ela deveria estar na rua, inclusive no golpe de 2016, quando derrubaram a Dilma, deveria estar antes nas ruas, quando na eleição ilegítima do Bolsonaro, porque o nosso partido sempre considerou ele um presidente ilegítimo, porque ele foi eleito com o Lula preso. Nós temos nossas críticas ao Lula e ao governo Lula, porém nós sabemos que não é a mesma coisa que o governo Bolsonaro, embora o PT esteja indo cada vez mais à direita, infelizmente indo cada vez mais à direita. Mas a revolução, primeiro, não basta um partido, uma direção, querer fazer a revolução. Ela só vai acontecer quando a população entender que o Brasil ele é explorado, ele é sugado pelo capital estrangeiro, pelo imperialismo dos Estados Unidos. Vou te dar um exemplo prático de como isso afeta a nossa cidade, São José do Rio Preto, e o Brasil todo. O estado de São Paulo, ele dá para a União cerca de 500 bilhões de reais e só retorna 40 bilhões de reais. A gente dá 500 e retorna 40. Mas isso não é só São Paulo, são todos os outros estados que têm um retorno bem menor. E para onde vai esse dinheiro todo? Que não volta e aí a gente tem que ficar mendigando para o governador, para o presidente, dinheiro para construir UPA, creche, UBS. Esse dinheiro vai para pagar trilhões da dívida do Brasil lá fora, com banqueiros internacionais. Então, é uma dívida que a gente já pagou mais de 200 vezes. O nosso país, o nosso dinheiro, tudo que a gente trabalha vai para o ralo. Então, muitos dos problemas aqui também são federais. Por isso que eu tenho que falar dos problemas locais, obviamente, mas não ficar nesse clichê como outros candidatos falam que vou consertar a rua, vou abrir mais creche. Óbvio que a gente tem que fazer isso. Só que a gente tem que politizar. Minha campanha é para politizar as pessoas, para falar sobre a política nacional, elas entenderem o que acontece nacionalmente, estadualmente e municipalmente também. Bruno, fica à vontade para tomar uma aguinha, você já adiantou que não está bem por conta do tempo aí, e eu aproveito que você citou aí o presidente Bolsonaro para fazer o seguinte questionamento. Eu ouvi você dizendo em uma entrevista que é o único verdadeiro antibolsonarista aqui em São José do Rio Preto. Em que contexto você coloca essa afirmação? Eu coloco ela baseada nos debates que aconteceram até agora e na própria rede social de outros candidatos, que eu só vejo eu batendo no candidato do bolsonarismo aqui, no caso o Coronel Fábio Cândido. E, claro, nós devemos bater muito na gestão Itamar, no candidato Itamar, que representa a gestão Edinho, do qual eu sou muito contra, inclusive tenho um processo contra essa gestão. Fui explorado, fui um trabalhador já terceirizado aqui em Rio Preto pela Staffes e também sofri com essa terceirização da gestão MDB, e o Itamar representa a continuidade disso.
Também não concordo com o Valdomiro, acho que ele também é um candidato que se aproxima do bolsonarismo, que flerta, assim como o Itamar, porque ele está sempre nas redes sociais dele colocando fotos e vídeos com o governador Tarcísio. E o Marco Rilo, ele focou, ao que eu vejo do PT, só no Itamar. Tá certo, tem que bater no Itamar também. Mas até hoje eu não vi ele falando nada do Coronel. Inclusive eu vejo uma amizade estranha, uma coisa que eu nunca tinha visto antes entre PT e PL. Achei bem curioso, fiz questão de destacar no debate da OAB. A amizade PT e PL, ou seja, lulistas, né, petistas e bolsonaristas em Rio Preto. Né? No resto do Brasil, o PT tem sido mais digno, mas em Rio Preto tem flertado com o bolsonarismo que diz combater. Então, eu acho que, enquanto socialista de esquerda, é meu papel apontar isso. Há aqueles que dizem que isso é fazer o jogo da direita. Eu acho que não bater no bolsonarismo e ficar de amizade com eles que é fazer o jogo da direita. Vamos bater em todos da direita, bater politicamente, é claro. Você disse, então, que você é uma pessoa de esquerda, mas Isso. o PCO tem algumas bandeiras que até se aproximam da direita. Como você explica essa relação? Vamos lá. Você poderia falar algumas dessas Por bandeiras? exemplo, o armamentismo. Sim, o armamentismo é um direito das pessoas. E a esquerda, historicamente, ela sempre foi pro armamento. Tanto é que a gente nunca viu uma revolução sem armas. Se hoje a China é essa potência que combate, isso é reconhecido pela ONU, pela Unesco, que ela é o país que mais ajuda no combate à fome no mundo, e ela que está alavancando a economia mundial, segurando, porque os Estados Unidos estão numa crise tremenda, a Europa também. Se a China é tudo isso que ela é hoje, né, isso é um fato da economia, é por causa de uma revolução armada, né, em 1959, com o Mao Tse-tung. Então, todas as revoluções, uma revolução não é feita com flores, né? Não dá para, infelizmente, não é uma coisa, não é pacífica uma revolução. Nós temos a elite poderosa, essa sim é violenta, né? Aliás, no nosso caso, a revolução não seria nem violenta, seria uma resposta, né? Nunca confundir a violência do opressor com a reação do oprimido. E nessa revolução é que você governaria sem a Câmara Municipal, que eu li no seu plano de governo, que você pretende governar sem a Câmara. Sim, é um plano nacional que está ali, que foi colocado na Justiça Eleitoral, um plano nacional do PCO. Claro que eu posso colocar várias especificidades aqui, né, adicionar coisas locais, obviamente. Mas essa questão do armamento historicamente, a esquerda sempre foi, né? O Brasil já teve a coluna Prestes, né? Já teve uma tentativa, os militares, muito antes do golpe da ditadura militar, os militares no Brasil muitos eram comunistas, né? Carlos Prestes, quem estudou história pode constatar isso. Então, o armamento ele não tem ideologia, ele é só uma ferramenta, assim como a televisão pode ser de esquerda, de direita, tudo, né? Claro que uma arma é para matar. Só que eu acho que a população ela é morta diariamente pelo Estado. O Estado que é controlado por uma elite. A gente vê que a solução no Brasil não é mais polícia, tem muita polícia. O Brasil tem mais polícia do que a Argentina tem de exército. E a violência continua lá em cima. Por quê? Porque é uma polícia violenta e a gente sabe que a cultura no Brasil, a Bahia, por exemplo, que tem um governo... A polícia militar lá mata muito, infelizmente. Então, a questão do armamento é para a população poder se defender, inclusive do Estado violento. E com relação aos impostos, você também tem uma visão um pouco diferente. Você gostaria que ocorressem mudanças. O que você acha que seria o ideal com relação à cobrança de impostos? Eu acho que o Brasil paga muito imposto. Em Rio Preto, o IPTU só tem aumentado também. A gestão Edinho aumentou muito o IPTU. Nós vamos baixar esse IPTU, vamos ver como a gente vai fazer um estudo, porque na minha gestão eu não vou ter apadrinhados. O PCO ele não tem coligações porque ele não fica prometendo cargo para outros partidos. A gente não acredita nessa prostituição eleitoral que a maioria dos partidos fazem. O PCO não é assim. Então a pessoa pode ter certeza que aqui está um candidato a prefeito legítimo, que não tem rabo preso com ninguém, que ele é livre para poder governar conforme as demandas da população, conforme que a população falar. Os demais
muitos deles já têm o rabo preso, já têm coligações, já têm cargos prometidos. Então, eu posso operar, eu entendo de economia, como você falou, eu sou consultor de consórcio e vendedor também, já trabalho nessa área há um bom tempo. Então, acompanho o Banco Central diariamente, acompanho as notícias de economia e tenho muitas ideias para melhorar a vida do trabalhador riopretense. E com relação à saúde, você, quando chegou, me adiantou que tem sido um ponto de destaque aí do seu plano de governo também. Exatamente. Eu tenho percorrido falando em farmácias, hospitais, né? Falando com a população também em visitas de bairro. E muitos gostaram das minhas propostas para a saúde do partido e minhas, que englobam o aumento do tempo das UBSs. A UBS ela não vai funcionar só até o horário ridículo que é agora. Ela tem que funcionar pelo menos até as 20 horas, pelo menos, ou 22 horas em determinados bairros, conforme a demanda. A gente vai ter esse estudo também. As UPAs também precisam aumentar e tem que parar com isso de querer internar as pessoas em UPA. Estão internando pessoas em UPA porque a Santa Casa está afogada, o HB só atende 15% dos riopretenses. Então, as UPAs elas precisam ser desafogadas também. Precisamos de mais UPAs e que as UBSs funcionem mais tempo, porque a UBS que vai ser o que vai desafogar os hospitais, porque a medicina preventiva começa ali. E as pessoas trabalham o dia inteiro, a semana inteira, não conseguem marcar uma consulta. Bruno, terminamos então essa primeira parte da entrevista. Foram 15 minutos aqui de perguntas e respostas com o candidato a prefeito Bruno Menendez, aqui em São José do Rio Preto. E agora a gente vai abrir 1 minuto para ele, para as considerações finais. Valendo então. Vamos lá. Meu nome é Bruno Menendez, sou do PCO, Partido da Causa Operária, número 29. Peço a você, trabalhador, a você, estudante riopretense, que escute o que eu estou falando, que me procure nas redes sociais, Bruno _Menendez no Instagram, e também as redes sociais do Partido da Causa Operária, e veja nossas propostas e também nos pergunte coisas, né? Nos apertem também, é importante, né? Que tenha esse diálogo franco entre o eleitor e o candidato. E quero dizer que, como eu falei agora há pouco, eu sou o único candidato que não tem o rabo preso com ninguém, não tenho cargos prometidos, não recebo grandes doações de empresários, porque aquele candidato que recebe doação de grandes empresários, ele acaba ficando encolerado, ele vira um cachorro na mão. Então ele não vira um prefeito, ele vira um cachorro. No meu caso, eu vou ser um prefeito de verdade. Eu acho que o primeiro da história de Rio Preto. Então, conto com o apoio, estou indo às ruas, conto com o apoio da população. Tempo esgotado, Bruno. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Primeiro Impacto Interior. E amanhã, quem participa da nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Rio Preto é o candidato Valdomiro Lopes, do PSB. Na segunda-feira, dia 16, é a vez de Tamar Borges, do MDB. Na terça-feira, participa da entrevista Fábio Cândido, do PL. E fechando a rodada, na quarta-feira, nós recebemos o candidato Marco Rilo, do PT.